João, capítulo 7. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe esse lugar, vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros afirmavam: Não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: Você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: Um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam: Não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde esse homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e é ele que me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, será que vai fazer
maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntavam: por que vocês não o trouxeram? Ele respondeu: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Este capítulo é muito rico e fala da festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é o momento em que todos eles iam até a fonte de Siloé, subiam para Jerusalém, iam até a fonte de Siloé, retiravam a água da fonte, o sacerdote retirava a água da fonte, subia novamente para Jerusalém, derramava aquela água no altar e eles acreditavam, Siloé significa enviado, e eles acreditavam que eles clamavam, na verdade: salva-nos, Senhor, faze-nos prosperar. Era um grito de libertação, era uma sede de justiça. Não esqueça que eles estão debaixo do domínio romano e eles tinham sede de justiça. E Jesus, na festa, se revela e diz: eu sou quem tem sede, eu que sou a fonte. Não é ali o tanque, não é o tanque de Siloé. Você precisa beber de mim. Então aquele que tem sede, beba de mim. Eu vim para tirar a sede, porque eu sou a justiça. Eu sou Jeová Tsidkenu, o Senhor que é a tua justiça. Alguns creram, muitos não creram. E depois começa neste capítulo uma nova discussão. Pessoas que queriam perseguir Jesus, a começar por sua casa, você viu nesse capítulo. Os seus irmãos ali na casa de José e de Maria, eles não acreditavam em Jesus, zombaram de Jesus. Mas graças a Deus nós vamos ver que desses irmãos surgiram grandes líderes, como por exemplo Judas, como Tiago, e então surgiram grandes líderes.
Mas neste momento eles não creem em Jesus e zombam. Jesus não perde o tempo discutindo. Ele só diz, bom, eu não posso andar com quem não crê. Jesus sobe à festa depois que os seus irmãos subiram. O que eu tenho para dizer para vocês nesta leitura? Que a tua sede por justiça seja saciada hoje, porque Cristo é a fonte da tua justiça. Deixa o teu clamor diante do altar de Deus e receba a justiça que vem dos céus. E Jesus só anda com aqueles que creem. Que você possa acreditar para que Ele possa estar andando do teu lado. Deus te abençoe e até a próxima leitura.